Voltamos, agora em definitivo. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco, ok? E você pode também me seguir, @Muniz11. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua preferência e pela sua paciência. Dr. Rodrigo Hayashi, especialista em direito tributário, advogado atuante há alguns anos. Seja bem-vindo ao programa. Muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Muniz. É uma alegria poder participar desse programa, do Tribuna Livre, programa tradicionalíssimo do nosso estado, principalmente por essas duas figuras aqui queridíssimas, o Osni e o meu querido amigo Narciso Mendes. Eu acho até que eu deveria estar fazendo uma entrevista para você, Narciso, aí, porque você já fez um bom apanhado aí do que aconteceu na reforma. Obrigado. E o Narciso, né, já falei para ele aqui anteriormente, gosto muito dos artigos que ele escreve. Dia 11 ele escreveu um artigo sobre a reforma, tratando de maneira com muita maestria acerca do nosso complexo sistema tributário, do quanto demorou para acontecer isso, né? Eu disse para ele que gosto muito, que lê a coluna dele. Gostei do artigo de hoje, né, chamado Queridinho, no qual ele fala sobre o Haddad, sobre o Tarcísio de Freitas, que ele não gosta dos extremos. E especialmente, Narciso, gostei do artigo de ontem, no qual o senhor escreveu sobre o Mauro Cid. O senhor, de maneira magistral, citou Platão, Sócrates, Aristóteles e Dante, né, a Divina Comédia. Olha só, que bom. Alegria. Cara, então por isso que eu digo que e outra coisa, o doutor Rodrigues. Eu dispenso o doutor. O doutor é por sua conta. Fica por minha conta, o doutor Rodrigues. Doutor, só um minutinho. É que eu não apresentei assim porque nós vamos falar hoje sobre direito tributário. Mas o doutor Rodrigo Hayashi é também presidente da OAB Acre, eleito recentemente, tem um mandato aí pela frente, muito jovem, né? E ganhou uma disputa acirradíssima, né? Já que o presidente disputava a reeleição, né? Tem muita honra de ser advogado, de representar a advocacia. Deixe que eu me reporte ao doutor Rodrigo Hayashi, que eu soube que o meu artigo de hoje, uma segunda pessoa tinha lido. O primeiro fui eu mesmo, né? Não é, amigo? Não diga isso. Obrigado pela atenção de ler. Como é que é? Sua profissão é enjegado? Como é que é? Enjogado. Enjogado. Uma mistura de engenheiro com advogado. Até porque eu tenho uma frustração muito grande de não ter feito advocacia. Isso me lembra, às vezes, essa tua história aí, me lembra uma vez que o meu filho Neto andou gravando um disco e chegou um amigo para mim, disse, comprei o disco do teu filho. Eu disse, foste tu? Mas, doutor Rodrigo, o senhor foi convidado aqui, foi para falar da reforma tributária, que o senhor é um expert no assunto, mas, sobretudo, pela sua honrosa passagem pela estada na presidência da OAB. E você sabe que a OAB é uma instituição secular no país, de muita importância. Nós já tivemos presidente da OAB Brasil, Osmi, como Raimundo Faloro, de saudosíssima lembrança, né? Eu pergunto, por que é que essa instituição hoje não parece estar perdendo prestígio? Ou não? Ou estou enganado? Eu não vejo dessa forma. Na OAB, na verdade, ela foi criada em 1932. Para você ter ideia, a OAB Acre foi a primeira seccional do Brasil. Foi mesmo? Estamos fazendo um resgate histórico, vamos até fazer um memorial à OAB acerca disso. E a OAB sempre esteve ao lado do Brasil nos grandes momentos e nas grandes dificuldades pelas quais o país passou. Eu não vejo que a OAB esteja perdendo prestígio, muito pelo contrário. A OAB ela tem uma função precípua de cuidar dos advogados. Mas isso eu reconheço. E tem uma função que também é muito importante, que é defender a democracia, a cidadania e cuidar dos interesses sociais, direitos humanos, os direitos individuais. E eu não penso, sinceramente, que isso esteja acontecendo. Mas, doutor Hayashi, ainda entrando nesse assunto, eu tenho ouvido de muitos advogados, não só aqui, mas principalmente de Brasília, onde eu estou permanentemente, de que esse silêncio obsequioso da OAB, eu diria muito mais nacional, claro, diante das ações
que hoje toma o Supremo Tribunal Federal, quer legislando, quer violando a Constituição constantemente, de uma forma quanto mais, e isso vem preocupando, e há volto a repetir, um silêncio obsequioso da OAB que não ocorria no passado. O que está ocorrendo? Eu penso que a gente está vivendo um momento extremamente polarizado. O senhor falou acerca de Lula e Bolsonaro no seu artigo sobre a reforma tributária, o senhor falou que o Bolsonaro foi contra a reforma e foi contra o Brasil. O senhor escreveu praticamente isso. Então, tudo no Brasil hoje virou um cavalo de batalha entre esquerda e direita. O senhor falou no seu artigo também que o senhor vê que o centro é o melhor caminho, que todos os extremos são ruins. E isso está dentro de todas as instituições. Está dentro da OAB, está dentro do CRM, está dentro do Conselho de Nacional. Esse extremismo. Esse extremismo. E isso não quer dizer que o Supremo não tenha extrapolado em alguns momentos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que preza pela segurança jurídica. Sim. É importante que nós saibamos quais consequências advirão dos nossos atos. Então, não é legal, não é certo que nós, enquanto povo, né, que escolhemos representantes, não criemos legislação e o Supremo vem e legisla. Então, é o chamado neoconstitucionalismo, pós-positivismo, entendeu? E eu penso que talvez esse seja um dos grandes males da nossa sociedade hoje em dia e que, por isso, talvez estejamos onde estamos hoje, entendeu? Mas eu não vejo um silêncio obsequioso da OAB. Sinceramente, eu não vejo. A OAB... Ela tem se manifestado? Tem, na minha visão, sim. Na minha visão, sim. Eu não vejo nenhum movimento nesse sentido, nem leio, né? Pode ser que... Pode ser que seja interna corporis. Não, mas não é bem assim. Mas doutor Rodrigo... Vai avançar nesse tema. Não, tudo bem. É uma mas... questão de, assim, eu só acho que, na minha visão, tudo está virando um cavalo de batalha. A gente precisa... O que é muito ruim para o país. É ruim para todo mundo. A gente precisa pensar no Brasil. A gente tem que esquecer as ideologias, sim, esquecer aquilo que é interessante para nós. Eu costumo dizer, Narciso, que hoje nós estamos tão conectados, tão ligados com aquilo que nós reputamos como importantes para nós, que nós esquecemos do outro. Nós partimos de diálogos que são intransponíveis. A gente pode dialogar sobre alguma coisa, por exemplo, sobre o mundo, sobre a geografia, a gente tem que partir do pressuposto que a Terra é plana, que a Terra é redonda. Mas hoje em dia tem quem acha que a Terra é plana. A gente tem que ter um mínimo razoável para que a gente possa conversar. A gente tem que partir de bases que são razoáveis. Daí a gente só discute coisas que não tem nada a ver com aquilo que é importante para o povo. A gente discute sexo e outras coisas mais, e não discute economia, não discute os problemas sociais. Isso está dentro da política, dentro de todo lugar. Então, eu penso que a gente tem que acabar com isso. A gente tem que esperançar, tem que acreditar que é possível. A gente tem que esquecer as diferenças. Acabou a eleição, vida que segue. A eleição do OAB, por exemplo, foi uma eleição entre amigos. Teve muita, como o Muniz falou, teve muita guerra. Assim, eu fui muito agredido durante a eleição. Eu falei, assim, chegaram até a questionar a minha fé. Eu sou cristão, né? Sou um devoto do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sempre cito versículos bíblicos, né, nas coisas que eu estou metido. Disseram que você é ateu? Não sou ateu, não disseram que eu sou ateu, não. Disseram que se esconde atrás da palavra. E eu fiz um vídeo, cara, isso aqui é uma eleição entre colegas. Tá? Isso aqui vai terminar dia 21 de novembro, e no outro dia a gente vai se encontrar nos fóruns. A vida tem que continuar, a eleição passa, a vida continua. Só que isso não passou e aparentemente não vai passar. Doutor Rodrigo, se o senhor consultar o Google... Só para te falar, assim, nós aqui, por exemplo, assinamos uma nota contra uma atitude que nós reputamos à época como inconveniente do STF, entendeu? Então, enfim, eu acho que há controvérsia sobre esse assunto, mas eu acho que a gente pode depois sentar e conversar melhor sobre isso. Porque o que nós notamos é o seguinte:
à medida que todo mundo fica em silêncio, com exceção de alguns parlamentares no Senado, na Câmara, isoladamente, vai crescendo. E chegando ao ponto, agora, ontem não, há dias atrás, aquela aberração cometida pelo próprio ministro do Supremo, que aí extrapolou todo o bom senso, né? Até eu tenho dito para o meu filho, que é seu colega, eu digo, olha, advogado rico de Brasília. Coitado. Eu digo para ele o seguinte, não é só o conhecimento jurídico de uma pessoa, pode ter o maior conhecimento, mas se ele não tem bom senso na vida, se ele não tem equilíbrio, e se ele não tem a maturidade necessária para o exercício da função, não adianta ter conhecimento. Ele vai acabar fazendo bobagem, extrapolando a sua função. E isso preocupa todos nós, porque nós, doutor Rodrigo, nós queremos um papo. Doutor, pelo amor de Deus. Não, mas isso aí foi dado, desculpe, sim, tudo bem, mas você conhece melhor do que eu, foi dado ainda pelo imperador. Todo advogado é doutor, mas como todo médico e advogado. Todo médico e advogado. Como eu não fiz o doutorado ainda, não tenho um doutorado em tem que se chamar de doutor, sabe disso, né? Eu tenho mestrado, mas eu parei com a academia. Mas não adianta, isso é uma tradição. Não, mas tudo bem, não tem problema. Ô, doutor Rodrigues, se consultasse o Gabinete Civil da Presidência da República, o Brasil tem hoje 192 mil leis em vigor. Nós temos aqui, eu estou com ela em minha mão, uma Constituinte que é a mais extensa do mundo. E a mais emendada também? Consequentemente. É natural. Automaticamente. E nós temos alguns paradoxos, porque quando o senhor sabe que eu e o Osmir Lima fomos constituintes, embora eu fosse realista e o Osmir Lima sonhador. Ou eu mudaria de versão. Você é um conservador e eu um progressista. Então tá. Rapaz, agora essa daí, os Lima progressista. Sim, na época, por exemplo. Na época, você até falou também no seu artigo que ninguém queria ser chamado da direita na época, né? Agora todo mundo, tem muita gente que gosta. Né? E até, Narciso, me permite, antes de você prosseguir, tem até uma coisa acontecendo engraçada. Na realidade, eu fui eleito aqui com o apoio dos empresários. Não é isso? Eu ainda me lembro do meu amigo Jorge Pinheiro, que Deus recupera a sua saúde. Encontrei com o Jorge semana passada no aeroporto de Brasília. Ele comunicou à Confederação Nacional da Indústria que estava mandando um representante constituinte, mandou meu nome. Quando, 6 meses depois, eu voltei aqui, porque era de manhã, de tarde, de noite, se trabalhava, né? O Jorge disse, rapaz, tu estava votando mais à esquerda do que o Mário Maia. Então você era um progressista dentro dos conservadores. Não, ao contrário, eu fiquei como uma prostituta quando casa. Não pode mais voltar a não, nem andar com as mulheres casadas. Ô, doutor Rodrigo, vamos continuar aqui. A nossa a nossa Constituição, o Roberto Campos, que era um dos mais ilustres constituintes e era do meu partido. E todos os dias que ele subia na tribuna, e ele o fazia de forma sistemática, e veemente, ele pedia aos colegas que nós estávamos fazendo uma Constituição e não uma carta de boas intenções. E se você atentar aqui para o artigo 6º da nossa Constituição, é dever do Estado e direito do cidadão ao emprego, à moradia, ao lazer, à saúde, à segurança pública. Quer dizer, enquanto isso, do que nós assistimos é a mais brutal desigualdade social. Nós temos a desigualdade social dos países africanos. Sim, mas o que é que tem isso a ver com a carta de intenções da Constituição? Sim, por quê? Ele não dizer o contrário, que ele começou falando, ele falou começando que tinha
500 mil leis em vigência, e aí falou disso aí, mas deixa ele concluir, assim, o cara Não, mas inteligente, ele vai vir com uma pergunta boa aí. Ó, Mi, nós não poderíamos nunca ter escrito na Constituição que isso era um dever do Estado. E nós colocaríamos o quê? Hein? É um dever da iniciativa privada? Não, não. Não, senhor. Aí o que é que está acontecendo? Eu assisti um pronunciamento de do senador Siqueira Campos, lá do Tocantins, que ele disse que você chega em São Paulo, na cidade de São Paulo, você teve uma carrocinha andando na rua para recolher os cachorros abandonados. E não tem uma carrocinha para recolher as crianças abandonadas. Mas, Narciso, vamos ouvir o nosso entrevistado, porque se nós formos discutir constituinte, eu sou absolutamente avesso a que muita coisa que você disse sobre ela. Então, não cria polêmica entre nós dois, não. Essa é a Constituição que nós temos. A Não. Constituição batizada por Ulisses de Constituição Cidadã. Repita a frase que eu pedi que você me relembrasse agora de Ulisses Guimarães, sobre a Constituição. Pois é, que vem muito para os dias de hoje. E assim, a gente tem que entender o momento histórico em que ela Que ela foi feita, escrita, exatamente. entendeu? Com muita repressão, um momento em que a Saindo da ditadura. democracia foi afastada, em que houve um golpe militar e que não havia democracia em si. Então, os diversos grupos tentaram, de certa forma, exprimir na Constituição, no texto constitucional, na nossa lei maior, o sentimento da nação à época. Se for acertado, se não foi, eu não sei. Mas essa é a Constituição que nós temos, é com ela que a gente tem que trabalhar. E é a ela que eu respeito. Não, nós devemos respeitar. E outra coisa, ela foi muito devem humilde, respeitar. ela foi muito humilde em reconhecer que não era perfeita, que disse que daqui a 5 anos me façam toda uma revisão. Quer dizer, ela teve até a humildade de reconhecer que era uma Revisão que não Constituição. foi feita, né, Sim, Oswaldo? mas aí por culpa dos outros. Mas ela pensou nisso. Já Pensou. estava nas disposições transitórias. Sim. A nossa Constituição ela é tão analítica que ela chega a falar do Colégio Dom Pedro II lá no Rio de Janeiro. Então, sinceramente, não faz sentido ela ser da forma que é, mas é que nós temos, é com ela que nós temos que trabalhar. E eu digo sempre, não sei se você concorda, como presidente da OAB e como advogado, nos direitos e garantias fundamentais, ela foi muito boa. Com certeza. Muito boa. Muito boa. Agora, na área econômica pecou. Narciso, nós Tinha vivemos- limitação de juros na Constituição. que é uma loucura. Nós fizemos um grupo, aí sim, eu participei de um grupo para combater isso. E me lembro do Delfim. O Delfim é o seguinte, quando foi aprovado isso em plenário, o repórter todo correu para cima dele, e aí como é que vai ficar a economia? Ele disse, minha filha, não vai acontecer nada. Isso é como um esquerdista desse, alguém pular do 10º andar aqui do edifício do Congresso e querer revogar a lei da gravidade. Não aconteceria, e como não aconteceu nada, né? Presidente, daqui a pouco eu sei que tanto o Narciso quanto hoje A gente vai ter que marcar um outro programa para falar da reforma tributária. Sim, com certeza. Mas vamos lá então, na sua opinião. Como eu falei agora há pouco, os municípios perderam o ISS, os estados o ICMS. Há uma concentração maior nas mãos da União. Agora tem o chamado fundo compensatório. Na sua opinião, independente do que pode acontecer ou não no Senado, como foi aprovado na semana passada, o senhor acha que foi melhor para o país, para os estados, municípios, a União, para os brasileiros de um modo geral? Muniz, assim, para falar da reforma em si, eu penso que nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Temos que falar da necessidade de tributação. Desde que o mundo é mundo, há necessidade de tributação. O Rui Barbosa dizia que isso era o poder fiscal do Estado. E isso foi evoluindo ao longo dos tempos. Antigamente, o imposto ele advinha da extorsão, né? Os povos que venciam os outros povos extorquiam o disposto de guerra para fazer com que aquilo virasse impostos. E isso foi evoluindo até chegar na Revolução Francesa, 1789, quando surgiram os Estados modernos. E
a tributação ganha um pouquinho mais de racionalidade. Mas o que importa é deixar claro que o tributo é um mal necessário. Se hoje nós temos minimamente andando com segurança na rua, é porque tem uma polícia ostensiva, a PM, e tinha um imperador romano chamado Vespasiano, que um dia com seu filho foi andar pelas ruas de Roma, e o filho viu um mictório e foi perguntar: pai, esse está cobrando tributo até disso? Aí ele cunhou a expressão latina chamada non olet. Ele disse para o filho dele assim: eu não estou nem aí, a latrina lá pode estar fedorenta, mas o dinheiro proveniente desse imposto aqui não tem cheiro, não olha, não fede, não tem cheiro. Então, a tributação está em todo lugar e ela é necessária, é importante. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro. O outro ponto, Muniz, é sobre o nosso atual sistema tributário. O senhor escreveu sobre isso. Tem um grande tributarista um porto-alegrense chamado Alfredo Augusto Beck. Para mim, ele foi o maior tributarista do Brasil. Ele escreveu um livro sobre teoria geral do direito tributário, assim, um catatal grande, assim, primoroso. E ele tinha, assim, também um sarcasmo na hora de escrever. Ele, na época em que o nosso atual código foi criado, o nosso código tributário, que é de 1966, que foi empurrado goela abaixo, sem nenhum tipo de discussão. O senhor falou que essa reforma está para sair aí há quantos anos? CTN, deve ter discutido isso, né? Faz 30 anos. Então, assim, tem que reconhecer o esforço que foi feito pelos deputados, porque é difícil, tem muitos interesses, né? E aí ele falava que o nosso sistema tributário era um manicômio tributário. E ele escreveu um livro chamado Carnaval Tributário. E ele brinca dizendo que o sistema tributário é como se fosse, de fato, um desfile de escola de samba. Aí ele diz que o batuque é feito através do osso do contribuinte, que a cuíca é através do couro, que os ministros e o presidente eles vão como abre-alas, e no final ele diz que eles ganham prêmio de fraude ao contribuinte, de assalto ao contribuinte. Tamanha a loucura que o nosso sistema é, que o nosso sistema apresenta. Para vocês terem uma ideia, hoje há a possibilidade de mais de 100 alíquotas, guerra fiscal, há uma total irracionalidade do sistema. Hoje, segundo a Organização Mundial do Comércio, no Brasil, uma empresa gasta em média 2.600 horas por ano para cumprir a legislação tributária. Burocracia. Isso aí é o custo do Brasil. Enquanto outros países, somente 20 países têm um gasto de um pouquinho mais de 500 horas, mas a maioria é menos que isso. Então, nosso país gasta 5 vezes mais tempo para cumprir burocracia do que os demais países. Doutor... Então, a gente vive, Narciso, numa confusão total que ninguém se entende. Doutor Aí o Supremo decide de um jeito, o STJ decide de outro, e não há, no nosso atual sistema, nenhum tipo de racionalidade, não há segurança jurídica do contribuinte. As empresas querem investir aqui no Acre, por exemplo, elas têm que saber. Tem uma lei de ICMS para cada estado. Temos 26 estados, o Distrito Federal, mais de 5 mil municípios. Ao longo da nossa história constituinte, a partir do momento que a nossa Constituição foi promulgada pelo Congresso Nacional, quase 5 milhões de instrumentos normativos foram editados. Desses 5 milhões, 10% aproximadamente são normas tributárias. Tem um instituto em São Paulo, chamado Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IPET, que ele diz que todos os dias são editadas, em média, 46 normas tributárias. Então a gente vive... O Alfredo Augusto Beck chamou de manicômio tributário, de carnaval tributário, eu estou chamando de caos tributário. Mas vamos discutindo aqui essa atual Constituição. Você volta no segundo bloco com isso, tá bom? Fechamos? Esse bloco, sim. Perfeito. Mas já a gente volta. Desculpa me alongar, mas eu penso que é importante. Não, é bom. A gente tem que entender. O tempo aqui é todo seu. Claro, sem problema. Vamos só ao intervalo comercial e na volta seguiremos normalmente o nosso debate. Até já.
Voltamos com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Se você chegou agora, nós estamos aqui a receber a visita ilustre do Dr. Rodrigo Hayashi, advogado, especialista em direito tributário, presidente da OAB Acre. O Daniel Cabral já está ali caprichando na sua caricatura. Já no final do programa, o senhor vai levar um presente. presente. Pensava que eu não ia ser convidado aqui para a Tribuna Livre. Eu me senti muito honrado em participar desse programa. Nós aqui nos sentimos honrados aqui. Gente, olha só. Viu, doutor? O senhor estava falando sobre o manicômio tributário. 92 impostos, sem falar nas contribuições, que como contribuição não poderia ser obrigatória, né? Que contribuição é essa? Todo tributo é obrigatório, né? Pois é. Todo tributo é obrigatório. Tem o nome de contribuição, mas não... Não por acaso, os brasileiros trabalham de janeiro até maio para pagar impostos. Depois é que eles começam a trabalhar para suas próprias despesas. Tem gente aí propondo o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos deixar estados e municípios e a nação pagando nossas contas, pagam todas as nossas contas e nos devolvem apenas 20% do que ganharemos. Será que eles topam isso? Não topam. E aí, doutor, o senhor ia falando, o Osmir também, fique à vontade, então. Doutor, é o seguinte... Só concluir, da questão da irracionalidade, que eu penso que é importante. Então, o nosso sistema hoje ele é todo voltado para a tributação do consumo. Isso é muito perverso com aquelas pessoas que têm menos renda, né? Se a gente for pegar proporcionalmente o que paga uma pessoa que ganha um salário mínimo e um grande empresário como o senhor, então o senhor paga empresário? Muito... Não, mas eu quero dizer o seguinte, a reforma que foi aprovada pela Câmara, ela tem pontos altamente positivos. Sim. E tem alguns pontos negativos, que o Senado deve corrigir, o presidente mesmo vetar. Bom, uma delas eu quero dizer o seguinte: como é que nós vamos conviver com esses dois sistemas, o atual e o que foi modificado pelo Congresso, até 2033? 2032 e 2033 começa a valer para valer. Além disso, eu pergunto, não seria o caso também se fazer uma reforma administrativa urgente para acabar com o verdadeiro feudalismo que existe no serviço público brasileiro, com tantas prerrogativas, com tantas vantagens que tem no Supremo Tribunal, nas Cortes Superiores, no Congresso Nacional, na Presidência da República? Nós poderíamos enxugar, fazer uma reforma, estabelecer um limite que ninguém obedece do salário... Do teto constitucional. Do teto constitucional do salário público, que ninguém obedece. Não estava na hora também de enxugar a despesa? Eu vou começar pela segunda pergunta. Eu penso que a grande maioria dos servidores públicos são pessoas briosas que exercem um papel fundamental para o andamento e funcionamento do Estado, mas é óbvio que tudo pode ser melhorado. E as reformas servem justamente para isso. A gente está passando por uma reforma tributária, né, que visa melhorar o nosso sistema, o nosso manicômio tributário. E é importante que também avancemos em todas as áreas. Avanço em legislação ambiental, administrativa, e todas as áreas. É importante que nós consigamos criar racionalidade para o nosso sistema, para que as empresas estrangeiras, para que os investidores eles tenham segurança para colocar o dinheiro deles dentro do nosso Estado. Então, eu penso que é muito importante. É muito importante que seja feito. Se a gente vai conseguir ou não, são outros 500, né? Então, são outros 500. Então, na minha visão, é preciso que seja feito. Em relação ao período de transição da reforma tributária, né? Só para tentar dar um panorama geral, basicamente a reforma tributária, ela tenta simplificar o nosso sistema tributário. Acertadamente. Se ela é boa ou ruim, a gente vai entender isso ao longo do tempo. Mas ela foi, na minha visão, a reforma possível e necessária. A reforma necessária, vou mudar a ordem, e possível com o Congresso que nós temos. Alguns gostaram, outros não gostaram, mas, como nós mesmos falamos aqui, a gente está desde o início da Constituinte, há mais de 30 anos aí, tentando criar racionalidade para o sistema, e a gente conseguiu. Então temos que bater palmas para os deputados. Merece reparos? Merece. A gente tem que evoluir. O Senado, né, vai fazer isso com toda certeza. E Osmir, ele, de maneira muito acertada, o legislador ele previu
período de transição, para que nós possamos entender como é que as coisas vão funcionar. A gente pega 5 tributos, né, essa, assim, o grande barato dessa reforma, que nós transformamos 5 tributos em 2. Nós pegamos... Os mais frequentes, né? Sim, os mais frequentes. Sim, mais frequentes. PIS e COFINS, IPI, e transformamos nas contribuições sobre bens e serviços, chamada CBS, Isso. que é um imposto cujo o ente federativo competente para impor, para tributar, é a União. E nós temos o Transformado ISS. no IVA, né? No sistema é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que é o que há de mais moderno Sim, no mundo. sim. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 4 tributos. Tem o Imposto Federal de Renda, o Imposto de Renda dos Estados, tem a Tax Tax, né, que é chamada o nosso ICMS, e tem o Imposto sobre a Propriedade. Então, de renda lá é simples. O cara tem uma casa lá nos Estados Unidos, por exemplo. Ele aluga lá, né? O senhor deve ter uma lá em Miami. Ele aluga lá, ele ofere lá, sei lá, $20 mil por ano de aluguel. E ele gasta $19 mil por ano com manutenção da casa, com pagamento do financiamento, ele vai pagar o imposto de renda sobre aqueles mil. É simples. Não, e outra coisa, doutor, só rapidamente. Além da transparência que está criando, digamos, eu quando cheguei uma vez em Nova York, eu peguei aqui, fiz uma compra, tinha lá, valor $10 e tinha um imposto. Sim, é importante que isso aconteça. Então você, a partir de a agora, reforma está dando isso. Você vai saber o que você está pagando de imposto. Entendi. Só voltando, né, na questão da simplificação do sistema. Então a gente transforma esses 5 impostos no IVA dual. Contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Contribuição sobre bens e serviços vai ser o IBS e a CBS. CBS de competência da União, que a partir de 2026 vai ter uma alíquota de teste de 0,9, a partir de 2027 zera-se IPI. IPI fica só somente para a Zona Franca de Manaus, áreas de livre comércio, e o CBS começa efetivamente em 2026, em 2027. Em relação ao ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é de competência dos municípios e do Distrito Federal, e o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Transporte Interestadual e Telecomunicação, que é de competência dos estados e do DF, como há 2 entes federativos, é importante que se faça esse período de transição. Sim. Que se faça, porque hoje nós temos 27 legislações sobre ICMS. Já passa a ter uma lei federal que trata disso, uma lei complementar, e os estados vão definir apenas a alíquota. Estados e municípios definem somente a alíquota. Fixou uma alíquota de 5%, essa vai ser a alíquota, e essa alíquota pode ter 2 alterações, diminuir pela metade ou zerar. A gente sai de mais de 100 alíquotas para 3 alíquotas possíveis dentro do Brasil inteiro. Isso acaba com a guerra fiscal. Isso é muito bom. Ô, doutor Rodrigo, o senhor já reproduziu aí 2 vezes a palavra tributo. Ele é tão necessário que lhes deram o nome de imposto. O tributo é imposto. É uma imposição. É uma imposição, é imperativo. E sobre essa reforma tributária, o Muniz há pouco falou que ela pode vir em prejuízo dos estados e dos municípios. Veremos. A vantagem dessa reforma recém-aprovada é que ela não tem objetivos imediatos eleitoreiros. É tanto que ela só vai valer depois do 2033, né? 2033. Então, pra... afasta-se a ideia eleitoreira. Então, outra coisa. Você falou há pouco tempo numa questão também que é muito importante. Inconveniente é essa legislação vigente. Sim, com certeza. E Isso aí é um fato. Muniz, do jeito que ela está, 70% dos nossos impostos fica no caixa da União.
25% Falou isso. para Os estados, né? os estados e municípios. Não, para os estados. E 5% Onde a gente mora, onde a gente mora. Nós moramos no município. Então fica 5% do bolo nacional para ser dividido com 5.560 prefeitos. Então, está aprovado que se essa reforma vai ser a ideal, eu não posso afirmar. Mas não poderíamos Necessário. continuar com a É reforma necessário. que está aí. É só para acrescentar. necessário, Além disso, doutor, necessário. tem um problema. O imposto passa a ser cobrado no município que Destino. adquire o destino. Isso Isso já é um combate, eu quero crer, e gostaria de ouvir sua coisas- opinião, combate às desigualdades. Com certeza. Hoje, por exemplo, isso foi até um dos E entraves. até a que- concorrência desleal também, Oswald. Esse foi um dos entraves que Tem a estado que priori. acaba se dando bem em relação ao outro. Não, O não. cara paga lá, paga na Não, paga no Muniz, Muniz. Não, Muniz. não. Muniz, se o ICMS sendo cobrado pelo Estado que produz, então mais quase toda a receita do Brasil Não, cai em São é Paulo. isso. Aí, Não é justo. É isso. É o contrário. O Acre Tem que combater isso é a uma coisa desigualdade. boa da- O Acre não perderá nunca com essa reforma. Não. E aí, Não perderá hoje, nunca. olha a confusão, hoje tem uma alíquota de saída, uma de entrada, É. aí tem cumulativo, piso cumulativo, não cumulativo, essas coisas acabam. Não é à Dá toa, racionalidade do Muniz, você sistema, está entendeu? equivocado, que o sul, sudeste, os estados, estão brigando contra essa lei. Não, na verdade, eles até. O que acontece? Esse era um dos entraves que São Paulo demorou para aderir, enfim, mas depois, quando foi criado esse conselho lá para gerir o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, acabou que os estados que têm mais de 60% da população lá, São Paulo, Rio de Janeiro, os maiores, eles vão ter um peso maior na hora de votar. Acaba que a gente não sabe como é que isso vai acontecer. Isso aí é de fato um problema que eu espero que o Senado ele mude isso, e que ele dê mais transparência para isso. Por exemplo, Esse comitê federativo, né? Isso. O conselho, né? O conselho. É o conselho. É o conselho. Isso Isso é forma que é o preocupante. conselho, né? O conselho paritário tem 27 representantes dos estados e 27 representantes dos municípios. E aí a votação é maioria absoluta, sendo que tem que ter o voto dos estados que tem mais de 60% da população do Brasil. Mas, por exemplo, uma coisa que é um incógnito até agora, a questão da tributação do serviço. Esse é um grande problema dessa reforma, que eu espero, inclusive, os profissionais liberais, como os advogados, podem ter uma tributação assim, ela vai ter aumentada em razão das possibilidades que a reforma está gerando, entendeu? Então, é importante que fique muito claro. Por exemplo, as sociedades, de maneira geral, a sociedade de advogados, a sociedade de médicos, elas pagam, em média, entre 11, alguma coisa, até quase 15% de contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda, PIS, COFINS. E o ISS, que quando a sociedade é unipessoal, que a gente chama que é composta pelo mesmo tipo de profissional, tipo só advogado, só médico, ela é um valor fixo anual que cada prefeitura prevê. E a ideia da reforma é tirar PIS e COFINS só. Só que isso representa muito pouco lá na composição, né? E essa alíquota que hoje é de 14%, ela pode chegar até 35%. Então, isso é um problema que a gente tem que enfrentar, né? Inclusive, o presidente Beto tem feito um esforço assim, absurdo para que o Senado reveja isso e crie uma condição que seja justa para que os profissionais liberais paguem imposto, né? Uma grande vitória da advocacia foi, por exemplo, continuar no Simples Nacional, que é a grande maioria dos escritórios do Brasil, que é uma alíquota razoável. A OAB nacional e as suas regionais, no caso, a OAB Acre, está participando ou participou desse debate? Ativamente. Tanto é que nós conseguimos manter os advogados no Simples Nacional, que seria excluído. A gente conseguiu várias vitórias e algumas derrotas também, mas a gente está trabalhando para que a gente consiga, de certa forma, dar mais justiça ainda para o sistema. É importante. Mas tem coisa boa, tem cashback, por exemplo, zerou os impostos para alguns medicamentos, para a cesta básica, zero. Transporte público, que é um grande gargalo do serviço público nacional. Então, tem algumas coisas boas, tem algumas coisas que precisam ser, de fato, revistas, e eu espero que o Senado
no Senado da República, lá a priori vai ser feito um grupo de trabalho com 9 senadores, vai passar pela CAI, e eu creio que os senadores terão um pouquinho mais de tempo e vão cuidar disso com muito esmero, né? Eu acredito muito no parlamento brasileiro. Mas, doutor, um dos focos seria corrigir algumas distorções no que se refere ao consumo. Isso foi atingido, afinal? Foi atingido. Por exemplo, a gente zerou o imposto de vários itens de necessidade básica. A cesta básica. Cesta básica, medicamento e várias coisas, entendeu? Então, a gente tira um pouquinho a tributação do consumo e modifica o sistema, por exemplo, do imposto mortes causa, que ele vai ser progressivo, ou seja, quem morreu alguém, fez uma doação, o cara tem mais, vai pagar mais. Quem tem menos, paga menos. Então, ele dá mais racionalidade para o sistema, ele tira o foco da tributação no consumo e passa a tributar renda, bens. Por exemplo, assim, nós temos um sistema lá, nacional tributário, está previsto no artigo 145 da Constituição, e aí ele prevê os impostos, as taxas, as contribuições como espécies do tributo, que está lá no artigo 3º do nosso Código Tributário Nacional. O tributo é o gênero, e tem as espécies, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais. E aí o que acontece? O sistema ele tira, né? Estava falando que tira a tributação do consumo e passa a tributar a renda. Não, a renda e bens. E olha só como o sistema era maluco, era irracional. Por exemplo, tem um imposto chamado IPVA. Vocês pagam IPVA. Quem tem carro, tá? Imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Isso. Na Constituição tem um sistema, um mecanismo de defesa de nós contribuintes dos abusos daqueles que nos governam, né? Isso, como eu disse, foi criado a partir das constituições modernas, dos Estados modernos, com a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. E tem um princípio, né, que é uma limitação, esse poder de tributar, esse poder fiscal do Estado, para usar um linguajar do Rui Barbosa, que é o princípio da legalidade. Não há tributo sem lei anterior que o defina. Então, o que acontece? Por exemplo, em relação ao IPVA, imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Isso significa que tão somente os carros e as motos e os ônibus. Os donos de jatinho não pagam. Os donos de jatinho não pagavam, os donos de jet ski não pagavam, iate não pagavam. Então, a gente sai de uma tributação muito voltada para o consumo e passa a tributar patrimônio. O imposto mortes causa, o TCMD, que também é transferência de patrimônio, passa a ser mais tributado, progressivo. E o imposto de renda? O imposto de renda vai ter uma lei específica que vai tratar disso. Já a gente volta para falar. Doutor Rodrigo, os países nórdicos, dependendo da sua renda, você chega a pagar 50% de imposto. Mas tem uma contraprestação. Já a gente volta para falar sobre... Mas aqui é diferente, é muito diferente. O imposto de renda, ok? E você que está conosco certamente vai continuar, porque o programa está bom e vai ficar ainda melhor no último bloco. Até já! Voltamos com a terceira e última fase do nosso programa. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, você da capital e também do interior, você de Bujari, Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Passo de Castro, Agrelândia e parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net e também pelo YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @RioBranco. Doutor, afinal de contas, uma perguntinha aqui antes de mais nada. Pela reforma tributária, então, estados e municípios ficam proibidos de criar novos impostos. Sim. E aí não fere a Constituição? Cadê a autonomia administrativa e financeira dos estados e dos municípios? Na minha visão, ela continua. O que eu falei anteriormente, a gente sai de um imposto
específico do Estado, que é o ICMS, e do ISS dos municípios. Os outros tributos, eles vão continuar, o IPTU continua, e os demais tributos, o IPVA, por exemplo, dos estados continua, e dá racionalidade para onde gera mais problema. O Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Então, a partir do momento em que se criar esse imposto, em que se promulgar essa reforma, essa emenda à Constituição, que tem que ser votada por 3/5 dos senadores, já foi votado por 3/5 dos deputados, os estados eles vão poder, os estados e municípios, DF, vão poder definir as alíquotas. É isso. Mas um detalhe, isso, na minha visão, não fere a autonomia dos estados, não. Mas um detalhe. Isso é um arranjo, Sim. é um arranjo federativo, Isso. para que a gente saia, né? Qual que é o objetivo em si das reformas? A reforma, o objetivo dela é simplificar o sistema, é dar racionalidade para o sistema, é não aumentar a carga tributária, que a gente não sabe se isso vai acontecer. Isso é um problema que a gente tem que saber. É justamente se isso vai acontecer. Para que tudo isso, no final das contas? Para que a gente faça com que as coisas aconteçam, que os negócios aconteçam, que a gente dê segurança para os empresários poderem tocar Para suas quem está vidas. nos assistindo, empresários e a população de um modo geral, os brasileiros vão pagar menos impostos? Por exemplo, quem paga hoje a PIS, CONFINS, com a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, vai pagar menos? A ideia é que se pague a A mesma ideia coisa, que não haja aumento de carga tributária. Essa é a ideia do Tem legislador. muita gente sonhando com menos impostos. Eu acho muito difícil diminuir, porque as coisas têm que andar, as coisas têm que funcionar. A partir do momento que a gente zera o tributo de um lugar, ele tem que ser... É por isso... Ele tem que ser apontado para outro canto. A reforma ela faz isso, ela tira, por exemplo, o imposto da cesta básica, o tributo da cesta básica, e ela tributa as aeronaves, as lanchas, o jet ski, entendeu? Ela faz meio que uma compensação. Na minha visão, a gente não tem como dizer se vai ter aumento ou não, mas o discurso é que a carga tributária fique em 33% do PIB. Talvez alguma outra categoria pague mais, como está acontecendo com a advocacia hoje em dia. A advocacia, o jeito que está, vai pagar mais. Eu já vi especialistas que defendem o imposto único, afirmando, mostrando por A mais B que é possível os brasileiros pagarem menos e o Estado brasileiro arrecadar mais. Viu, Muniz, eu não acredito nisso. Mas, doutor, só um minuto aí, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que nós vamos continuar da mesma forma, o 33, apenas diminuindo a série de impostos a pagar. Agora, por isso que eu volto a insistir que se o Brasil não fizer uma reforma administrativa, é complicado, porque a população vai continuar a pagar, talvez, os mesmos impostos que paga hoje, sem essa confusão, essa barafunda que existe hoje, mas, no entanto, não vai continuar sem receber os benefícios que ele teria direito, em tese, ou constitucionalmente teria direito. Do artigo 6 do artigo 6 que ele citou. Moradia, moradia, tal. Não vai ter direito. Por quê? Porque não enxugou a máquina pública. A máquina pública desperdiça uma enormidade por ano. Doutor, Concordo com o senhor. doutor Eu concordo Rodrigo, com o senhor, né? deixa eu meter a colher nessa panela. Essa reforma, ela acaba de ser votada na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, os estados do Norte e Nordeste têm um peso político irrisório, Osmir. Aqueles rapaz de Minas Gerais, que teve 1.500.000 votos para se eleger deputado federal, teve os votos de todos os deputados e senadores do Acre, Rondônia, Amapá e Roraima. Essa reforma agora vai para o Senado da República. E no Senado da República, o peso, a densidade política de cada estado se igualam. São Paulo tem 3 senadores, o Acre tem 3 senadores. Algumas das correções que hão e deverão ser feitas, vai ser feita numa outra balança, em que a voz dos estados do Norte e Nordeste prevalecerão, Osmir, como prevaleceram na Constituinte. Porque se não fosse nós,
constituintes do Norte e Nordeste E Centro-Oeste. e Centro-Oeste, essa Constituição só favoreceria o Estado do Sul e do Sudeste. É verdade. Nós precisamos. Isso é uma reflexão. Nós tivemos que criar o Norte, Nordeste e Centro-Oeste e colocar placa nas ruas, todos nós unidos com um só objetivo. Que é acabar com a desigualdade aviltante que tem no Brasil. Da República Federativa do Brasil é acabar com a desigualdade. social e Porque regional. se depender de São Paulo, se depender dos grandes estados, Olha, São Paulo vive sedento desde a Constituinte para acabar com a Zona Franca de Manaus, olha. Você sabe E foi disso. mantida, né? A Zona Foi Franca mantida. foi em colo mesmo. o Zé Serra era o grande comandante Era o disso. grande era. Eu concordo com o senhor. Eu penso que pode ter um olhar mais Mais de federativo. federativo, na casa da federação, no caso do Senado. Todos os estados são representados de maneira igualitária. Mas, quer que eu seja bem sincero, eu creio que não vai ter tanta mudança nessa reforma no Senado Federal. Vai ter alguma Não, acomodação. talvez tenha algum ajuste, mas eu creio que as mudanças não serão, na minha opinião, né? Quem sou eu para falar de política com o senhor? Não, nada disso. Mas na minha modesta opinião, eu creio que não vai ter tantas mudanças. Talvez tenha alguns ajustes e eu espero que haja esses ajustes para que não haja injustiça tributária. Osmir tem insistido aqui, já por 2 vezes falando na reforma administrativa. Osmir, a primeira reforma que devesse ser feita no nosso país seria a reforma político-partidária, Osmir. Eu concordo. Porque, feito esta, o governo tinha o seu grupo de apoio, a oposição tinha seu grupo de oposição. Hoje, como é que se dirige esse país possível, né? com o Congresso Nacional, com representantes de 21 partidos políticos diferentes? Só na base da negociação. Entendeu? Então, mas Toma lá e assim, dá cá. eu volto a afirmar, é o sistema que nós temos e nós precisamos conviver com ele, o Congresso que nós temos, que nós, enquanto cidadãos, elegemos, Doutor, a sua opinião. para o bem ou para o mal, Deixa eu nós escolhemos. só um minuto aí. Me diga uma coisa, retirar os fundos constitucionais. Serão retirados os fundos constitucionais. Mas há a previsão de criação de fundo para combater desigualdade regional, desigualdade social. Há previsão? Há um fundo de 40 bilhões aí. Há previsão. Mas Há um fundo compensação, 2 fundos. O fundo compensatório, Isso. para que não haja queda de receita, e um fundo previsto, através da arrecadação dos tributos, de diminuição de desigualdades regionais e sociais. Esse fundo, ele fica mantido. Sim, Então, quem deve temer essa reforma são os estados do Sul e Sudeste. eu espero. Nós não perderemos. Não vai ter. Mas tem a compensação. O fundo compensatório Pra é cima e justamente pra para baixo. que não haja. Essa reforma nunca saiu por quê? Porque eram muitos interesses. Ninguém quer perder nesse negócio, todo mundo só quer ganhar. Então, quando todo mundo só quer ganhar, o negócio não anda. Só são Mas, doutor, parlamentares. vou ser muito Então, sincero. A partir do momento que se cria esse fundo compensatório, em que se dá mais racionalidade ao sistema, eu penso que Porque se essa reforma for apenas para substituir 5, 6 impostos, criar só um, e não ter um efetivo combate às desigualdades regionais do Brasil, que venha beneficiar os estados mais pobres e que os estados que produzem mais ricos, mais bem situados, não compreendam isso aqui jamais será um grande país. Aí nós estamos chovendo no molhado. Meu caro, eu concordo com o senhor está certíssimo. Nosso país é um dos que mais tem desigualdade social. Nosso país, lá em São Paulo, tem um cara deitado no meio da rua e outra pessoa andando na Ferrari do lado. Agora a vida está chamando tanto tempo de senhor que tu está me envelhecendo. Que é isso, mano? Eu respeito que eu tenho. Senhor e doutor e senhor. Entendeu? Só em Então, acabar com a guerra fiscal Já é um avanço. já é um Não, avanço eu concordo. extraordinário. A gente Eu concordo. O empresário que vem aí lá da China, tem da previsibilidade, Pra- tem segurança. Segurança Se a jurídica. gente não começar, se a gente quiser resolver tudo de uma vez, a gente não vai resolver nada. É verdade. A gente tem que... Quem tem paulatinamente- muitas prioridades acaba não tendo tem nenhuma. nada. Então, vamos... Assim, eu sou um otimista por natureza, né? Um otimista A gente moderado. pode
vê a desesperança em todos os lugares. A gente vê desesperança nas esquinas, quando a gente vê um menino de rua, a gente vê desesperança nas mazelas que são os nossos presídios. A desesperança está em todo lugar, mas ela não pode jamais se instalar nos nossos corações. Eu tenho esperança, eu tenho o verbo esperançar, não é do esperar, não, é do esperançar que é possível. A gente tem que insistir, a gente tem que ir aos poucos tentando mudar a mentalidade, tentando educar, entendeu? Então, o senhor concorda? Vou te chamar de senhor não, também. não responder a pergunta. Que o Brasil, do jeito que está, não pode continuar. Concorda, né? Concordo, a gente tem que avançar. Estamos chegando ao final do programa. Doutor Narciso, suas considerações finais, por gentileza. Eu achei, doutor Rodrigo, que a sua presença aqui foi tão importante que o senhor está reconvidado a comparecer aqui. Voltar em breve. Tem que delimitar os temas. Hoje vamos falar só disso, não dá. Até porque nós gostaríamos aqui também de tratar, e você acabou tratando dele, só en passant, do nosso sistema prisional, da nossa segurança pública. E isso, a classe de advogados tem profundo conhecimento, né? Porque cada um preso que está lá recolhido, ele querendo ou não, tem a presença de um advogado ou particular ou da Defensoria Pública, e tem tantos assuntos para discutir, e a advocacia está sempre presente. Né? O próprio papel da OAB no momento é uma coisa Estou à importante. disposição para tratar de qualquer assunto. Vai ser para mim muito... Osmir Lima. Não, eu agradeço a presença, doutor Arache, não conhecia pessoalmente. Não fale que ele é de Cruzeiro do Sul, não. Acaba com isso. De Campina Grande, a República Independente de Campina Grande. Não, mas é filho de um cruzeirense. Cruzeirense, meu... Já tem essa vantagem, Mâncio grande Lima. vantagem. Né? Na verdade, nasceu em Mâncio Lima, aí só que não existia Mâncio Lima à época. Não, era Cruzeiro do Sul. Era Cruzeiro do Sul. E o relator da reforma tributária é um conterrâneo dele. Agnaldo Ribeiro é do PP da Paraíba. Entende? Mas nós vamos ficar, você vai ficar nos devendo, se você nos der essa satisfação. Já chego devendo aqui, pelo menos. Uma entrevista para a gente discutir a OAB. Não, a OAB do Acre, a OAB do Brasil. Vamos combinar. O seu grande papel na história do passado e o que poderemos fazer hoje para voltar a OAB ter esse grande papel que já teve. Vamos falar bem que o Narciso falou que o Osmir gostava de pegadinha, né? Vamos fazer esse programa. Ele pergunta se ele tem pretensão política, perguntou, você ainda quer saber também. Doutor Rodrigo, só para... Fica para quando tratamos da OAB. Pelo dito, o senhor tinha razão quando questionou o percentual e eu também. Na verdade, 38% da nossa riqueza vão para o pagamento de impostos e encargos sociais, o que representa aí sim 33,71% do nosso PIB, nosso Produto Interno Bruto, ok? Daniel Cabral, vem para cá, por gentileza. Eu vou poder me despedir do Pode né? sim, depois de receber aí a sua lembrança do programa. Daniel Cabral, caprichou aí. Eu vou levantar aqui para agradecer. Eu fiquei... Tu conseguiu me deixar mais feio do que eu já era, mas muitíssimo obrigado, fico muito feliz. De 0 a 10, presidente, qual é a nota? No cartão aqui, nota 1000. O cara é um gênio, né? Fez isso aqui em meia hora. E para o programa no geral? Programa, nota 10. Eu agradeço demais. Programa, rapaz. Eu agradeço demais, nota 10 foi a sua participação. O convite. Para mim é uma honra estar ao lado do senhor, nesse programa tão importante para a comunidade acriana, estar ao lado do grande Osmir, do grande Narciso, dois constituintes acrianos, duas figuras representativas da política acriana. E, assim, estou à disposição. Agradeço demais a paciência dos telespectadores. Agradeço a cada advogado e advogada que estão aí nos ouvindo. Para mim é uma honra poder representá-los. Assim, estou à disposição, meu caro, para sempre que for convidado, vim aqui com a maior alegria para tratar de qualquer assunto. Até das pegadinhas do Osmir. Eu não tive ainda a oportunidade de... Você viu que é conversa dele, né? Viu, doutor? Não sei. Há controvérsias, há Eu controvérsias. não tive ainda a oportunidade de desejar ao senhor parabéns pela vitória e desejo aqui também boa sorte nessa sua nova caminhada, agora como comandante da OAB, o presidente da OAB. Temos trabalhado muito, né? E eu acho assim que entre erros e acertos a gente tem um saldo positivo. E o senhor foi inteligente, pois escolheu uma vice equilibrada e que lhe ajuda uma querida amiga, irmã de luta, de guerra.
ela é Ajudou muito também na sensacional, campanha, Muito, né? muito. Todos são Tá muito ajudando importantes. agora. Todos os, Olha, eu os tô nossos 76 integrantes da nossa chapa foram muito Eu importantes. estou para esse achando, processo. eu tô achando Obrigado, meu cara. que esse Que Deus nosso nos conceda presidente uma semana de é paz, político. Ele é E a habilidoso. você que esteve conosco, muitíssimo obrigado Vai, pela audiência. Boa noite. Rapaz, Deus nos conceda uma Me semana ajude, me abençoada. ajude. Me arrume Boa problema noite. na vida, não, por favor.